Uma das coisas que eu mais escuto quando alguém me fala sobre luto pet é que a pessoa não quer mais um pet. Não quer mais ter aquele sofrimento e aquela dor. E é sobre isso que a gente vai destrinchar um pouco a sua consciência hoje, expandir a sua consciência e seu autoconhecimento sobre esse assunto. Se você quer se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais consciente, esse vídeo é para você. Mas se você quer continuar lambendo as suas feridas e se colocando numa posição de vítima, esse vídeo e esse canal não é para você. Porque aqui nós honramos o que Jesus disse: vós sois deuses, conhece a ti mesmo. Então, seja bem-vindo ao canal Animals for Healing. Eu sou Lauren da Silva, sou formada em medicina veterinária e hoje, finalizando março, posso dizer que também agora meu foco de estudo está sendo psicologia humana, começando pela logoterapia. Então, seja bem-vindo e conheça essa minha nova versão. Então, gente, eu trabalho com luto pet já faz algum tempo, já faz alguns anos, inclusive, né? Desde que eu me formei em Animal Reiki, né, no sistema de Reiki Animal Reiki, um Reiki específico para o reino animal. E depois me formei mestre, né, no Animal Reiki também. Então, desde o início ali que eu tinha começado no Animal Reiki, isso eu acho que desde que eu praticamente me formei ali, né, em medicina veterinária, se não me engano, no ano seguinte eu já fiz o curso de Animal Reiki, ou logo em seguida. Então já faz alguns anos mesmo que eu trabalho com o luto pet. Inclusive, eu acho que o meu primeiro vídeo aqui no canal é sobre o luto pet, é o que mais entrega também. Tenho muita honra e gratidão por esse vídeo, apesar de hoje eu ter algumas visões mais amplas, inclusive, né, sobre o luto pet. É onde tudo começou. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui, né, do meu primeiro vídeo de luto pet, para caso você queira ver depois. Então vamos falar sobre esse assunto, né? Sobre essa questão de eu não quero mais um pet, porque eu não quero sofrer. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Já vamos começar com essa frase, esse mantra, para dar uma aliviada na parte emocional, na parte das expectativas também de você e minha também, do que será falado aqui, né? O que eu vou falar, o que você espera de mim. Então, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Gente, uma coisa, tá? A gente fala bastante sobre ego aqui no canal. E quando a gente fala sobre ego, sobre coisas que expandem a nossa consciência, é importante a gente ter consciência do motivo das nossas reações emocionais ao assistir um vídeo ou ao conversar com alguém que tem uma opinião diferente, ou até mesmo um profissional, né? Enfim, por que eu estou reagindo daquela forma? Isso é uma coisa que eu, como autista, tenho trabalhado há anos em mim. Porque no início, né, eu não tive o diagnóstico de autismo, eu tive o diagnóstico de borderline. Então eu tinha reações muito explosivas, né? Até que depois descobriu-se o autismo e pronto, tudo se aliviou, tudo fez, né, teve clareza. Entendeu-se que foi uma questão de sistema nervoso, né, alterado, não é somente uma questão de comportamento, né, por questões psicológicas, mas sim uma questão física também. E isso me deu clareza em vários aspectos. E desde o início que eu comecei meus tratamentos, eu sempre busquei o autoconhecimento e a expansão de mim mesma. Automelhoria, autolapidação. Eu acho que desde criança eu tenho na minha consciência que eu posso ser melhor do que eu sou hoje, né? Então, isso eu sempre trago. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Mesmo que tenha essa mentalidade, não quer dizer que vai ser fácil, porque é desafiador. Né? É desafiador porque a gente cresce com um personagem, como um personagem, com uma vestimenta, uma armadura dos nossos traumas, nossas crenças, principalmente. E aí, quando alguém traz algo que difere do que eu acredito, do que eu sinto, do que eu estou honrando nos traumas, principalmente, aí entra uma coisa chamada dissonância cognitiva. Então, eu hiperreajo, eu não tenho argumentos, eu apenas reajo. Eu surto, por quê? Porque eu estou na dor, você tá tocando uma ferida minha. É por isso que no início do vídeo eu já peguei e falei, se você quer ficar na posição de vítima, esse vídeo não é pra você, esse canal não é pra você. Porque aqui a gente tá amadurecendo seres humanos que querem se tornar melhores e serem úteis ao todo.
A espiritualidade é isso, somos todos um. Não é somente sobre a gente, não é uma questão apenas individual. Mas o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto interfere em todo o inconsciente coletivo, interfere em todo o universo, interfere em todas as reações globais, interfere em tudo, porque estamos todos interconectados. Então, falando isso, né? Eu peço agora que você feche os olhinhos um pouquinho, se conecte com o seu coração, se conecte com a sua mente, com o seu ego, onde quer que o seu ego se localize. E intencione que o seu ego agora, nesse momento, né, com a presença do seu eu superior, da sua centelha divina, acolhe esse ego, envolve ele numa energia carinhosa, uma energia amorosa, uma energia rosa, né? Uma energia branca de purificação, para que tudo que não seja útil mais a você seja purificado, transmutado em pura luz e por amor incondicional, por você e pelo todo. E que apenas o que ainda é contribuição a você se mantenha aí firme e presente, para que o ego negativo, o ego inferior não possa interferir negativamente nesse momento de expansão, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento também. Certo? Lembrando, tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Meus queridos, quando a gente entra nessa defesa, porque isso é uma defesa, a rejeição é uma defesa, é uma porta fechada para as possibilidades do universo, inclusive possibilidades positivas, milagres, situações incríveis na nossa vida. Quando eu estou me defendendo e dizendo eu não quero mais isso, eu estou fechando a porta para algo. Seja algo positivo, seja algo negativo. E o amadurecimento espiritual, ele também vem de nós sabermos receber tanto o positivo quanto o negativo. Eu não fecho as portas para o negativo, mas eu aprendo a lidar com o negativo. O meu posicionamento se transforma. Então, um exemplo, né, que eu gosto de dar bastante é que para quem está aqui no digital, recebe muitos comentários que muitas vezes não tem nem ligação com o conteúdo que está sendo colocado. Exatamente porque entra na dissonância cognitiva e também porque a média de QI do brasileiro não é muito alta. Então, a gente tem que considerar isso também. Porque quando a gente traz assuntos mais complexos, a gente tem que pensar, pô, pera lá, mas a pessoa que comentou aqui não tem nada a ver com o que eu falei. Ou trouxe informações falsas, ou tá agredindo, né? Porque hoje o brasileiro faz muito disso. Falou uma coisa que eu não concordo, eu vou agredir, eu vou xingar, eu vou humilhar, vou julgar, né? Ofender. É a melhor defesa daquele que tem medo do novo, do diferente. Então, como que foi pra mim isso no início? Foi horrível, foi terrível. Gente, eu era antiga suíci. Então, todos esses movimentos que aconteciam comigo me levavam para esse padrão novamente. Até que chegou um momento que eu falei, não, pera lá. O meu trabalho é esse. Eu não posso parar de trabalhar porque tem gente que não gosta disso. Eu não posso parar de colocar a minha voz no mundo só porque alguns não querem ouvir. Sendo que a minha voz no mundo já ajudou muita gente. Então, eu comecei a olhar para o positivo. E uma coisa que eu comecei a fazer foi filtrar também. Então, redes sociais, por exemplo, não está sendo mais o meu foco. Por quê? Primeiro, aparece todo tipo de comentário, todo tipo de público, é um negócio totalmente aleatório. Segundo, você faz as denúncias, volta tudo. A gente está vendo hoje o caso, por exemplo, de feminicídio, né? Que está reverberando aí bastante. Por quê? Porque as próprias plataformas permitem certos comportamentos, mas não permitem expansões de consciência dentro dessas próprias plataformas. Diferente aqui do YouTube, que é muito mais rigoroso. Então, até recentemente eu recebi um comentário que não tinha nada a ver também com o vídeo, com informações falsas, inclusive. Acredito que a pessoa não era nem profissional da mesma área da qual eu estava falando no vídeo, e trouxe comentários negativos, ofensivos e com informações falsas. Então, eu denunciei. E não chegou nem aí para análise, foi excluído diretamente, provavelmente a pessoa foi inclusive banida, porque não foi a primeira vez que a pessoa comentou daquela forma e não foi o único perfil. Então esse canal aqui, o YouTube, né, essa plataforma, eu acho muito mais rigorosa. Então vocês perceberam que o meu posicionamento mudou para lidar com as coisas negativas? Hoje eu não penso mais, né, tipo, eu sou autista, então eu sou muito assim, eu gosto de ver o bem das pessoas, né, eu sempre foco no bem das coisas.
Mesmo tendo um dom, que inclusive já veio em canalização de outros médiums pra mim, que eu tenho o dom de ver as sombras. Então eu sempre foco no positivo. Então, eu quero evoluir, eu quero expandir, eu quero me melhorar, eu quero ver o positivo das coisas. E eu acreditava que as pessoas também queriam isso. Eu acreditava que as pessoas também queriam discutir e ampliar o conhecimento. Mas a verdade é que não é essa. Então eu comecei a filtrar. Se a pessoa começou a ser ofensiva, coisa do gênero, eu já excluo. Entendem? Então o meu posicionamento com as coisas negativas mudou. Como que a gente usa isso na questão de eu não quero mais um pet porque eu perdi um pet de uma forma muito dolorosa, eu era muito apegada e tudo mais. Gente, aqui já entra o ponto. Apego. Apego tá ligado com o ego. O ego, ele quer o controle das coisas. Mas a vida, ela não é controlável. E aí entra outro ponto que eu já trouxe em outros vídeos sobre luto pet. Pra gente falar sobre morte, a gente tem que entender o que é a vida. A vida não é uma coisa controlável. A vida, ela é controlável a partir do momento que você se torna uma alma livre. A partir do momento que você volta para sua essência, ou seja, você tira esses personagens, essas couraças, essas armaduras que você colocou para andar nesse planeta, nessa encarnação. Só que para tirar isso dói, porque ele fica preso em você. É como se aquilo se tornasse você, mas você não é aquilo. E aí, isso trava todas as suas energias de cocriação, de manifestação. Então, por isso que eu digo, você pode sim controlar a vida, mas a partir do momento que você retoma o seu livre-arbítrio, a partir do momento que você retorna a sua essência, porque aí os caminhos estão limpos. O seu corpo precisa estar limpo, por isso que eu bato tanto na tecla de limpeza das memórias celulares, porque se o seu corpo estiver sujo de memórias, de trauma, de crenças limitantes, como é que a energia que está vindo lá do céu vai passar aqui para a matéria, para a Terra? Não tem como. Então tudo isso precisa ser visto. Só que o nosso ego, ele não vai sumir, ele não vai morrer, como muita gente traz. Ele vai ser integrado na sua essência. Porque o que é o ego, na verdade? Muita gente fala de ego, principalmente na espiritualidade, mas não sabe nem o que é o ego. O ego é a nossa individualidade. Nós somos fractais divinos, somos fractais da mesma fonte. Nós somos a fonte se auto-experienciando. Só que o ego nos faz sermos individuais. Não existe nenhuma outra Lauren como eu, mesmo em realidades paralelas. Porque eu sou única. Eu tenho o meu ego. E ele, quando integrado na nossa essência, o que acontece? Nos tornamos mais poderosos, nos tornamos mais desenvolvidos em individualidade, alcançamos a autenticidade sem magoar o outro, sem machucar o outro, sem incomodar de uma forma egoísta. Mas sabendo, aqui, eu vou até aqui. Você não gostou? Aí você se vira, você se resolve aí com, né? Por que você não gostou do que eu falei? Cada um tem um direito de pensar diferente, de agir diferente, e isso é o que faz a beleza de tudo, porque se fosse todo mundo igual, qual que ia ser a coisa mais bonita do mundo? Nada. Porque todo mundo ia ter ser um monte de fantoche, um monte de, né, NPC, que a gente chama, né, os jogadores, ai, agora eu não lembro agora em português como que é, os no player characters, né, lá nos joguinhos tem o character, né? O personagem que você joga e tem os outros que são a IA. Então é como se fosse todo mundo IA, quando a gente fica todo mundo igual, né? Vamos dizer assim. Então, o ego, ele faz exatamente isso, a individualidade sagrada. Quando você integra ela na sua essência, o ego se torna uma coisa sagrada, é o ego superior, o ego positivo. Inclusive os arcturianos falam sobre isso. Né, que é a sua individualidade na sua maior autenticidade integrada com a fonte. A sua individualidade agora serve a algo maior, não é mais o maior que serve a sua individualidade, mas a sua individualidade serve o todo. Não é bonito isso? O ego, ele não precisa morrer, ele precisa ser purificado, integrado. E aí tá a beleza de você ser quem você é.
Porque aí você vem e coloca no mundo, na matéria, quem você veio ser. E aí, nessa questão do luto pet, na questão de eu não quero mais um pet porque eu sofri, o ego ele quer controlar a vida. Quando você ainda não integrou ele, quando ele ainda está no domínio da sua vida, quando a criança interna e o adolescente interno ainda estão na sua vida, no domínio dela, tudo que vai contra a vontade do seu ego é algo ruim. Você não enxerga a vida e as coisas negativas como aprendizado. Você enxerga como algo, meu Deus, a vida tá contra mim. As pessoas querem o meu mal. Estou cheio de energias negativas, as pessoas estão me direcionando inveja, estão me direcionando ataques. Todos nós passamos por essa fase. Mas a verdade é que você só não está se desenvolvendo. Você está com lentes de traumas e de crenças. Crenças que começaram principalmente na família e nos sistemas religiosos, que inclusive trazem a morte como algo negativo. Os indígenas não veem a morte como algo negativo. E as religiões trazem a morte como algo negativo, algo doloroso, algo sofredor. A venda do céu. Céu e inferno é mental. Porque a nossa mente está conectada com o universo. Você tem a Kundalini dentro de você, que é a energia cósmica dentro de você, meu anjo. Como a morte pode ser algo negativo se a morte, na verdade, é a liberdade da alma? Fora das dores do corpo físico, fora das limitações do corpo físico. A morte, ela traz a liberdade de todos esses sofrimentos da matéria. Inclusive emocionais, porque aqui na matéria as emoções elas se intensificam de uma forma negativa, porque esse sistema aqui que a gente vive hoje, essa realidade que a gente vive hoje, ela foi feita pra te ferrar. Senão todo mundo estaria feliz, né? Mas não é assim que funciona. Tá todo mundo ainda, mesmo os despertos, em algum nível de sobrevivência. Porque esse é o sistema que foi criado. E nós estamos, ao longo que nos desenvolvemos, nos autoconhecemos e escolhemos que queremos mais, além do que nos foi ofertado, porque nós somos fractais de Deus, nós somos infinitos, então nós merecemos muito mais. A partir do momento que a gente se posiciona e entende que merecemos mais, porque nós estamos nos cuidando, nós estamos nos melhorando e se tornando algo maior para o todo também, as coisas começam a se equilibrar e você começa a filtrar o que faz sentido e o que não faz. E a própria vida começa a filtrar isso pra você também. E aí, o ego, ele para de querer controlar tudo. Porque ele começa a confiar, porque ele tá integrado. Ele também está acessando as mesmas coisas que a sua alma. Em questão de consciência, expansão de consciência. Ele volta a estar conectado com o todo e servindo o todo. E aí, a morte do seu pet deixa de ser dor e se torna aprendizado. Porque a morte é só uma fase. É você finalizar uma viagem. Porque essa vida que a gente tem aqui, ela não é o destino final. A sua alma está aqui experienciando o que é ser humano. O que é ser pet. O que é ser uma árvore. E principalmente servindo ao todo. Então, quando você entende o que é a vida e o que é a morte, que na verdade a vida é uma viagem da sua alma para ela se desenvolver, para ela servir, para ela se autoconhecer, porque nós somos o próprio universo, a própria fonte se autoconhecendo em diferentes níveis, diferentes dimensões, diferentes infinitas possibilidades, a gente entende que na verdade a morte é só o fim dessa viagem. E que alguns vão terminar essa viagem antes de nós. Então, a dor deixa de se tornar o foco. E se você acha que eu não devo sentir dor com luto pet, eu te recomendo assistir os meus vídeos mais recentes sobre o luto pet, em que eu falo sobre o meu luto pet. Porque há mais de um ano e alguns dias, o meu cão mais velho faleceu. Eu fiz a eutanásia dele.
Lembrando que eu sou formada em medicina veterinária. Eu fiz a eutanásia dele, eu própria. Não tive colega para me dar suporte naquele momento. Fui eu mesma. No meu próprio cão. O meu cão que me acompanhou desde a separação dos meus pais até o momento que eu fui pra vida sozinha. Ele era meu melhor amigo. Sofri, a gente sente dor, a gente sente a saudade. Só que o sofrimento ele vem do ego que quer controlar, que fica remoendo, que fica na culpa, que fica naquela coisa de que eu devia ter feito mais, que isso, que aquilo, que não sei o que, devia ter feito diferente. Isso é o ego tentando controlar algo incontrolável, na maior parte das vezes. Porque a gente consegue controlar a nossa vida quando nós nos tornamos, nós voltamos a ser uma alma livre, com livre-arbítrio, voltamos para a nossa essência, nós conseguimos controlar a nossa vida. Porque nós fazemos as nossas escolhas agora de uma forma consciente, mas os nossos pets também têm livre-arbítrio. Eles também são alma, em experiência encarnatória diferente, em corpo físico diferente. Mas eles também fazem as próprias escolhas, eles também estão nos seus próprios processos espirituais, suas próprias experiências encarnatórias. E a gente não consegue mudar pelo outro. Mudar o outro, né? É aquela frase, né, muito conhecida: eu não posso salvar quem não quer ser salvo. E isso eu falava muito para os tutores que me buscavam e que ainda me buscam para questões de saúde dos seus próprios pets, que são muito críticas, principalmente caso de câncer. Se o tutor não quer fazer o que eu estou recomendando, eu não posso salvar. Gente, eu sou só uma e meu foco é energético e espiritual. Isso que na época ainda, até ano passado, eu ainda estava dando as recomendações veterinárias, quando eu estava com o CRMV ativo. Agora eu não sei ainda se eu vou voltar com o CRMV, mas eu fazia as recomendações e a pessoa me ignorava. Daí depois o pet desencarnava e a pessoa, nossa, né, que ninguém fala que a ração é ruim. Eu ficava com cara de palhaça, né, porque a primeira coisa que eu falava é: tira a ração. E aí o pet também tem as escolhas dele. E eu falo isso nos vídeos relacionados a pet especificamente. Eles fazem a escolha de adoecer pelo tutor, seja antes ou durante a encarnação. Também tem a questão deles quererem ficar no papel de vítima, porque eles também ficam em papel de vítima, assim como nós. Também tem a questão deles quererem se esforçar. Só que, se o tutor estiver colocando uma energia de que o pet é uma vítima, é um coitadinho da Silva, não tem Cristo que faça milagre. Porque nem Jesus, Cristo cósmico nosso, conseguiu salvar todo mundo. Por quê? Porque todos têm o livre-arbítrio. E tem a questão de merecimento. Eu já falei sobre merecimento aqui no canal. Recomendo vocês darem uma pesquisada. Merecimento é a autorresponsabilidade, resumidamente. Então, quando a gente entra nessa questão de eu não vou pegar mais um pet porque vai doer, você tá sendo egoísta. Você tá numa consciência limitadíssima. Porque você tá só focado na sua própria dor, você tá no ego, você tá querendo que o todo sirva a você. Mas a verdade é que você serve ao todo. E aí, como resultado, o todo serve a você. É uma consequência, não tem como fugir disso. A partir do momento que você aceita o aprendizado, eu tive muitos aprendizados com o meu cão mais velho quando desencarnou, né? Deixei muitas coisas para depois, deixei muitas coisas acontecerem, muitas coisas não acontecerem, mas eu também não tenho culpa porque muitas coisas eu não conseguia fazer, não tinha como. Tava em várias situações, vários emaranhados, né, que a gente chama, não tinha como. Talvez não era nem pra ser, né? Eu não sei qual que era o contrato espiritual dele. Quais eram as escolhas dele, porque eu dei muitas escolhas também. Gente, eu já fiz milagres em mim, fiz milagres em outros pets. Falei, ó, posso fazer, só que você tem que fazer a sua parte. Ele não quis. E eu respeitei. A gente tem que respeitar a escolha do outro, principalmente no nosso pet. Ele tá aqui pra nos acompanhar, não pra nos servir, como muita gente acha. Porque não tem como eu servir alguém que não quer ser servido.
Pelo menos não de uma forma ampla, apenas limitada. E por que, mais um motivo do porquê que isso é egoísmo? Porque existem centenas, milhares de pets abandonados esperando uma casa. Esperando o mesmo conforto e amor que você deu pro seu pet e agora você tá nessa questão de eu não quero mais um. Porque eu vou sofrer. Eu estou com dor, planeta. Eu, mundo, estou com dor. Todo mundo tem dor, amigo. Amiga. Todo mundo. Eu tô com dor agora, inclusive, fazendo esse vídeo. Meu ombro tá queimando de dor. Então, saia do eu. Para de olhar pro próprio umbigo. E olha para quem precisa de você. Inclusive você mesmo. Você precisa tratar o seu luto pet. Você precisa mudar as suas crenças. Você precisa abandonar velhos hábitos, velhas crenças para poder avançar. Porque a evolução espiritual, e no meu caso eu não considero evolução espiritual, né? Isso eu já mudei em alguns vídeos. O despertar espiritual, ele é uma subidinha. É uma montanha que você sobe. A alma passa pelo deserto da alma, passa, que também é a noite escura da alma, passa pela subida da montanha, daí se estabiliza, passa pelo poço, que é antes da noite escura da alma, ou às vezes é junto, né? Depende. Daí vem o deserto, depende a criança que você vê, né? A visão. Mas para você poder subir, você tem que ir tirando os pesos. Então você não consegue subir. Você até consegue subir com teimosia ali, mas vai no sofrimento. Você não é uma mula de carga. E até coitada da mula de carga, coitada da mula de carga não veio pra ser uma mula de carga, ela veio pra ser uma mula. Então para de olhar pro próprio umbigo. Pega o aprendizado. Quer olhar pro próprio umbigo? Olhe, mas olhe pro aprendizado. Quer olhar pro próprio umbigo? Olhe, mas vai fazer o tratamento. Inclusive eu faço tratamento de luto pet e incluso limpeza de memórias celulares agora, e também, já sempre teve, a cura da culpa. Que também não é milagre, é um desenvolvimento, né? Então tem gente que precisa de uma sessão, tem gente que precisa de mais. É muito individual isso. Então essa é a minha mensagem para vocês. Expandam a consciência, saiam da própria dorzinha, da zona de desconforto. Porque tem todo um universo para vocês expandirem e vocês conhecerem. Tirem os aprendizados que vocês tiveram com essa dor e usem com outro ser. Os aprendizados não vão parar. Não ache que você fugindo dessa relação afetiva com outro pet por conta de medo da dor, vocês vão fugir da dor. A dor ela vai vir de qualquer forma se for para você aprender algo com ela. E a dor ela vem por teimosia, por resistência. O sofrimento é teimosia e é resistência. É apego. Tudo do ego. O ego não integrado, o ego não consciente, o ego não amadurecido. Vocês percebem que tudo aqui é falta de amadurecimento? Quando eu falo pra vocês que o inconsciente coletivo da Terra é o da criança interna ferida, vocês não acreditam. Mas quando você pega pra atender, você vê. As pessoas não têm maturidade pra lidar com nada. Olhem as crianças que estão se tornando hoje. Porque os pais não têm maturidade pra ser pai, mãe. A minha geração já é horrível, porque os nossos pais não tiveram maturidade. Nós provavelmente vamos ser pais diferentes. Mas a maior parte dos adolescentes agora estão tudo lá no Red Pill, atacando as pessoas, ódio às mulheres, as próprias mulheres com ódio das mulheres, separação, não levam a sério estudos, não trabalham, atacam o animal na rua e assim por diante. Por quê? Porque os adultos, que deveriam ser mais adultos que nós, não têm maturidade. E eu entendo que essa falta de maturidade vem também por falta de maturidade dos demais que vieram antes. E assim sucessivamente. Mas isso para aqui agora. Chega. Você não chegou aqui por acaso nesse vídeo. Ponto final. Você quer um mundo diferente?
Então faça a diferença, porque o milagre não vai cair do céu. É você que canaliza o milagre. Chega de esperar que os terceiros assumam a sua responsabilidade e a sua vida. Ninguém tem direito e livre-arbítrio para fazer isso. O livre-arbítrio é somente para si mesmo. Você pode mudar a vida de alguém que esteja sincronizado com a mudança, que também escolheu aquilo. Mas se o outro não quiser, é aquela imagem, né, de a pessoa se afogando, você joga a boia, a pessoa não quer pegar a boia. Então lembrem, tem muitos animais querendo o mesmo amor, mesmo que você considere que não foi suficiente. E por isso está doendo. Porque você errou. Porque você falhou. Você é ser humano. Você está tendo a experiência humana. Você está sendo humano. E sim, as responsabilidades para o humano é muito maior. Porque é essa a experiência. E vai doer. Vai machucar. Vocês acham que os mestres ascensionados não sentem incômodos também? Vocês acham que eles não sentem tristeza com certas decisões do inconsciente coletivo, por exemplo? Eles também sofrem, eles também choram, eles também se enraivecem, também se frustram, também ficam bravos, né? Isso faz parte da experiência, da existência, amados. Então, aprendam com as falhas, aprendam com os erros, aprendam com a dor e usem isso a favor de outro serzinho. Você não vai abandonar, você não vai esquecer, você não vai deixar de honrar o pet que desencarnou. Não estando na dor, no sofrimento, mas sim tendo um novo pet. Mas também dê tempo para ter um novo pet, senão você vai jogar toda a dependência emocional que você tinha no seu pet antigo no novo. Aí você vai adoecer ele do mesmo jeito. Porque você jogar uma carga emocional, né, uma dependência emocional em alguém, você adoece qualquer um, inclusive ser humano. Isso acontece bastante em relação de mãe com filho, por exemplo. Principalmente quando a mãe é solteira. Então, percebam, né, que agora vocês podem fazer diferente. E o fato de vocês fazerem diferente já é uma forma de honrar aquele pet que desencarnou. E o seu pet também pode receber tratamento, porque o tratamento que a gente faz também é pro pet que desencarnou. Tá? Então saiam da culpa, ponto final nessa culpa, ponto final nessa dor, ponto final nessa vitimização. Vocês são adultos. Bora agir como adulto, para amadurecer, né, gente? Já passou da hora. Tá bom? Beijo. Fiquem em paz. E vocês são melhores do que te disseram que vocês são. Não deixem ninguém definir quem vocês são. Se for para ficar limitando vocês. Vocês são deuses. Vós sois deuses.